A gente veio trazer aqui para o DWX um case real de uso da IA generativa na análise contábil, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente não vai falar de contabilidade, a gente sabe que é um assunto que ninguém gosta, ainda mais época de imposto de renda e tudo mais. A gente vai falar mais sobre a nossa experiência utilizando a IA. A gente apelidou carinhosamente a nossa IA de Analyst, né? Visto que quem trabalha na área de contabilidade majoritariamente é um analista. Então, a gente apelidou ela assim como se fosse um outro integrante da equipe, né? Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Jéssica. Atualmente, eu sou analista contábil na ENGIE, Brasil Energia. Eu tenho experiência de 12 anos na área contábil, eu já fui auditora externa, já trabalhei com controles internos e com inovação. E possuo 3 MBAs em gestão tributária e gestão de processos, metodologias ágeis e na área de auditoria e perícia. Vou passar um pouco para a nossa doutora, Monique Oliveira. Olá, boa tarde. Eu me chamo Monique e eu atuo na ENGIE há 4 anos. Na área de gestão de ativos, na área de gestão contábil de ativos, que é um dos núcleos da contabilidade. Sou mestre e doutora em contabilidade. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge Rosa, eu sou chefe do escritório de dados da ENGIE e eu vou trazer um pouco como que a empresa se organiza, como que a empresa viabiliza projetos como as das meninas que elas vão apresentar aqui. Tentar mostrar um pouco do processo, como que é o dia a dia, para a gente entender mesmo como um caso real acontece dentro da corporação. Começar então. A gente trouxe como primeiro slide, né, a gente falar um pouquinho do que é a ENGIE, né, já que a gente se apresentou, eu sou analista contábil da ENGIE, CDO da ENGIE, mas tem bastante gente aqui da ENGIE, a gente trouxe caravana para representar, no caso, né? Mas o que é importante a gente citar, tá? A ENGIE Brasil, ela faz parte do grupo francês ENGIE, né? Ela foi adquirida há quase 30 anos, vai fechar 30 anos esse ano, e é um dos maiores players mundiais em energia de baixo carbono. Atualmente, a ENGIE é considerada a maior produtora privada de energia elétrica do país em fontes renováveis, né? Ela vendeu a sua última termoelétrica em 2023 e ela atua tanto na área de geração, tanto na área de transmissão, quanto na área de comercialização de energia elétrica. É uma companhia líder em sustentabilidade e ela possui capital aberto, tem ações listadas na B3. A ENGIE, que publicou a sua demonstração financeira há mais ou menos um mês, fechou o ano de 2025 com uma receita operacional líquida de 12,9 bilhões e um lucro líquido de 2,858 bilhões. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre como era o nosso cenário antes da IA, né? Acho que só para a gente situar, eu sou do núcleo de gestão contábil de ativos, a Jéssica do núcleo de análise e processos, e dentro da contabilidade a gente tem mais um núcleo que é o de relatórios financeiros. A gente está trabalhando ali em cima dos números para que o time de relatórios financeiros faça as suas publicações. Então, o nosso processo é analisar a razão, e não é uma razão que tem 10, 5 linhas. A gente está falando de mais de 15 mil lançamentos em média por mês. E fazer esse tipo de análise faz com que a gente tenha um gasto de tempo muito grande. Então, nesse período, a gente foi vendo que quanto mais a gente expandia, mais lançamentos e maior era o tempo que a gente tinha de análise e um tempo mais curto para a gente conseguir entregar e fechar contabilmente todas as empresas. Então, com isso, a gente começou a perceber que era necessário alguma coisa que nos apoiasse nessa validação dos lançamentos. E foi assim que surgiu a nossa IA, porque a ideia é que ela conseguisse nos garantir que os nossos lançamentos estão adequados quanto ao manual de controle patrimonial aplicado ao setor elétrico e ao manual de contabilidade do setor elétrico, porque a gente, como um setor regulado, a gente precisa também, além de todas as normas contábeis que a gente está submetido, a gente também tem a questão regulatória para cumprir. Então, nesse contexto, a gente tinha vários fluxos de análise, né? E eu vou explicar um pouquinho de como funcionava a análise para o time de gestão de ativos e depois a Jéssica vai falar um pouco do cenário do time dela. Mas a gente
mensalmente a gente retirava um razão, que já demorava um pouco em função da quantidade de lançamentos, e depois desses razões, a gente precisava fazer alguns filtros. Hoje, a ANEEL leva em consideração um ativo imobilizado que tenha no mínimo o valor de R$ 1.200, que é o valor que a Receita Federal crava. Então, a gente precisava olhar todos os lançamentos que tinham valores acima de R$ 1.200, que tenham uma característica ou sejam claramente um item que está descrito lá no manual de contabilidade da ANEEL. E aí, com base nisso, a gente olhava algumas contas específicas para esse campo. Mas, quando a gente começou a ampliar, o time de análises chegava para a gente todo o fechamento lá, olha, caiu isso aqui nessa conta, será que isso aqui não é um ativo imobilizado? E a gente percebeu que a gente estava olhando para uma amostra muito pequena do todo. Então, podia estar passando alguma coisa ali que estava classificada de forma incorreta. A parte de análise de processos contábeis acaba validando tudo que cai na parte de despesa operacional como um todo, não só na parte de gestão de ativos, que é específico do núcleo da Munic. Atualmente, a gente está dividido em 10 pessoas para analisar cerca de 233 empresas. Então, é muita empresa, pouca gente, né? E a gente tem, mensalmente, cerca de 15 mil, 20 mil lançamentos nessas contas. Então, daí surgiu essa necessidade, visto que a gente analisava independente de materialidade, né? Decorria, às vezes, 40, 50, uma hora analisando individualmente cada balanço, por que não encontrar algo que nos auxilie nessa quantidade expressiva de lançamentos que a gente tem mensalmente? Agora a gente vai chamar os universitários, né? O Jorge vai falar um pouco de como foi o cenário técnico, né? Pessoal, então vocês entendem que a gente está falando... Eu estou me ouvindo? Está dando certo? Então vocês entendem que a gente está fazendo um agente ou uma inteligência artificial com uma especialidade muito grande, contabilidade. Então, diferente das IAs gerais que a gente tem, onde eu tenho um chat, ele vai me responder sobre qualquer assunto. Então, como a gente constrói e como que a gente... Essa é uma das ideias dentro da empresa, dentro da corporação. Então, como que a gente recebe essas ideias e pensa nessas IAs especialistas, além da IA generalista, que a própria empresa entrega para todos os funcionários, os empregados, né? Então, existiu uma demanda muito grande desse tipo de ideia, principalmente lá no final de 2003. Eu não sei, os CIOs e os CEOs das empresas de vocês, mas veio uma estratégia muito grande. A gente tem que usar IA, a gente tem que começar a utilizar a IA para diferencial competitivo. Então, nós montamos um processo, poxa, como que a gente identifica essas ideias, como a ideia do eAnalyst, como que a gente faz ela acontecer no decorrer do tempo. Então, eu quero trazer para vocês um pouco como a gente fez isso e dar uma noção do tempo que demora, do esforço que demora e como na prática a gente consegue realizar e criar uma IA especialista, pelo menos na nossa experiência dentro da corporação. Então, lá em 2003, a gente trouxe, se não me engano, foi mais de 70 ideias possíveis de IAs especialistas. E durante algum tempo a gente avaliou e falou, bom, a gente consegue tocar ou fazer funcionar 70 ideias? Poxa, é muito difícil. Todas as 70 ideias são realmente valiosas ou trazem resultado financeiro para a companhia? Então a gente fez uma seleção dessas 5 seleções, dessas 70 ideias, nós conseguimos identificar 5 grandes possíveis ideias ou soluções que pudessem retornar valor para a companhia. Dessas 5, nós fizemos uma breve avaliação. Ok, eu consigo essa ideia, como o eAnalyst, resolver com IA generativa, ou eu vou usar uma IA preditiva? Que tipo de tecnologia ou solução eu consigo fazer? Não, essas 5 são ideias que têm um grande potencial e podem ser resolvidas com IA generativa, que era o foco do nosso processo. Depois de avaliar isso, nós demoramos aí, uns 5 a 6 meses avaliando, identificando, fazendo testes mesmo. Ó, me dá um lançamento contábil, eu vou colocar numa LLM, vou ver o que ela responde, ver se ela consegue classificar sim ou não. E a partir do momento que a gente viu, não, funciona, vamos aí sim investir tempo para isso.
E aí é onde é que as meninas, junto com um cientista de dados, eu coloquei aqui que é muito importante a gente entender também que essa fase é uma fase muito de a tecnologia, um cientista, alguém que conhece de IA, tratar junto com o pessoal de negócio. Então, assim, só o cientista não vai conseguir resolver o problema contábil. E o pessoal só da contabilidade não vai conseguir ter todo o domínio da inteligência artificial. Então, eles trabalharam juntos durante 16 meses, treinando, organizando essa ideia, validando o dado. Então, e como é que é esse trabalho? Ah, é uma reunião mensal? Não, são reuniões diárias, todo dia, o pessoal trocando ideia, validando, verificando cada linha daquelas 15 mil, verificando se a IA está conseguindo atender e respondendo de acordo com o que o negócio precisa. Então, você começa a especializar uma inteligência artificial que sabe fazer, por isso que elas chamaram que é um analista contábil, porque a IA realmente consegue fazer análises contábeis. Então, o que é importante também, nesses 16 meses, eu estou trabalhando praticamente só com um cientista de dados e eu já começo a ter retorno financeiro. Porque a partir do primeiro mês que elas conseguiram analisar 1000 linhas e a IA deu uma boa resposta, elas já analisaram as 1000 linhas. Então, eu já consegui fazer um lançamento e já consegui tirar benefício disso. Então, no decorrer do tempo, esse trabalho e essa análise já vai retornando valor financeiro. Porque eu posso fazer... Eu estava trocando ideia com um colega aqui, ele falou assim, poxa, eu estudei, tem um monte de IA na minha empresa, mas o que está retornando de dinheiro real? Então, a gente consegue mapear dinheiro, retorno financeiro para a companhia realmente. E isso é um trabalho muito dinâmico, porque é um trabalho de dia a dia de um cientista de dados trabalhando com eles. Então, isso precisa ser muito ágil. A gente está falando de uma corporação que tem bolsa de valores, tem várias regulações, então tem muito controle, auditoria. E, poxa, como que a gente consegue agilizar isso? Simplificando, com ferramenta fácil e sem muita burocracia. Então, conseguir colocar uma pessoa que consiga ter acesso ao dado, que consiga trabalhar e ter ferramenta para fazer isso. Ok, depois disso, agora elas fizeram, em novembro de 2025, foi feita a maior parte da análise, e agora a gente precisa escalar isso, ou seja, essa IA tem que rodar sozinha, ela tem que estar de acordo com uma atualização de modelo, está com questão de segurança. Aí é onde entra muito mais o desenvolvimento de aplicação. Então, o cientista de dados ou o pessoal de negócio não tem tanto... nem deve ter também, como manter um software em produção rodando, com monitoramento, com previsão de algum problema, ou se der algum problema num fechamento, cara, eu tenho que resolver em 5 minutos, senão eu vou afetar o fechamento contábil. Então, dividir isso e não colocar todo o peso da TI na parte de desenvolvimento da IA, no nosso ponto de vista da companhia, fez toda a diferença. Porque elas conseguiram fazer, conseguiram entregar, conseguiram ter agilidade. Agora a gente refatora, a gente monta isso de uma maneira que vai se tornar mais escalável. E agora tem um investimento muito maior também. E aí, como é que você justifica esse investimento? Cara, ela já está se pagando, ela já retornou dinheiro. Então, é fácil você investir para que isso se mantenha funcionando. Então, esse processo, no nosso ponto de vista, fez toda a diferença, não só para esse caso, para os outros casos que a gente também tem na companhia. E é algo que continua, né? A gente continua trabalhando com ele. E é legal ver na prática isso acontecendo. O tempo, eu acho que o tempo é uma coisa... A gente olha para a IA e fala que isso é muito mágico, muito rápido. Foi quase 1 ano e meio de trabalho duro todos os dias para conseguir chegar num resultado... muito significativo para a companhia que elas vão apresentar. E aí a Jéssica, se quiser continuar. Então, como que funciona o processo hoje em dia da nossa IA, né, do iAnalyst? A gente acaba dando um start a partir do momento que a gente tem um entendimento que todos os lançamentos referentes àquela empresa já estão lançados. No caso, a gente segue todo um cronograma, né? Então, a gente dá esse start, e esse start que fala para a IA, ó, você pode começar a fazer o seu trabalho com base naquilo que você foi alimentado, né? Por quê? Porque a gente alimentou o prompt dela exatamente com esses manuais que a Monique trouxe anteriormente, e além disso, a gente também trouxe
normas contábeis, né? Porque a gente não pode também só seguir a ANEEL, né? A gente acaba seguindo normas contábeis e ainda a gente faz outras análises gerenciais. Então, a gente alimenta ela e, a partir dessa análise, com esse alimento, ela acaba trazendo se o lançamento está correto ou incorreto. E, depois disso, ela acaba fazendo a recomendação contábil. E, ademais, na parte de gestão de ativos, ele tem um plus. Quando a gente fala em identificar um possível ativo imobilizado ou um possível ativo intangível, e falando do setor elétrico, ele se torna muito mais difícil, porque, às vezes, a informação que eu tenho ela não vai me deixar claro que aquilo é ou não um ativo imobilizado. Então, a gente precisou juntar várias bases de dados, além do Manual de Controle Patrimonial, assim como o nosso próprio extrato de ativos para retroalimentar a IA, para que ela conseguisse olhar para aquilo que a gente já considera um ativo e então cadastrar. Mas, às vezes, é uma coisinha que muda eu vou dar um exemplo, né? A gente tem, no Manual de Controle da ANEEL, a gente tem motor acima de 7,5 CV. Se eu tenho menor que 7, ela já não é um ativo. Mas esses foram detalhes que a gente precisou ir trabalhando para que ela conseguisse contemplar essas coisas e nos dar a resposta no final. Então, com base com essas recomendações, ela vai lá e vai fazer análise dessas, exemplo, né, dessas 15 mil linhas que a gente citou e vai trazer dentro de cada linha se está correta ou incorreta e no relatório final vai ter uma coluna específica referente a isso. E com base nessa resposta a gente começa a trabalhar na necessidade de reclassificação ou não daquilo que está sendo lançado. A gente trouxe alguns exemplos, né? Um exemplo de cada, né? Um da parte de despesa e custo, e a Monique vai falar um pouco sobre a parte de gestão de ativos. Então, esse exemplo aqui, ele é relacionado à parte de operacional, do OPEX. Então, por exemplo, a descrição da conta é uma conta de assessoria e terceirização de serviços, e houve um lançamento do fornecedor Telecomunicações do Vale do Rio Grande Limitada, uma alocação de equipamento e uma cessão de uso da infraestrutura comunicacional. A IA foi lá, ela leu esse lançamento, lembrando que ela não é só alimentada só pelo histórico e pelo valor, também tem as informações de origem, e se, por exemplo, na nota que foi lançada tiver alguma anotação, alguma coisa que a gente, enquanto contador, acaba não vendo no histórico, a IA consegue ver por trás do sistema. Então, o que a IA me trouxe com base no prompt dela e com base nesse histórico? O lançamento contém um termo que é locação de equipamentos. O que, de acordo com a regra 12, que é uma das regrinhas que a gente já alimentou, está incorreto para essa conta de assessoria e terceirização de serviços. Essa conta ela é destinada ao registro de valores pagos por serviços prestados por terceiros de forma contínua. Isso aqui também está de acordo com o nosso manual de contabilidade da empresa e conforme a regra 5. Portanto, a descrição desse lançamento não se enquadra adequadamente nessa conta. Depois disso, ela faz a sugestão. Com base nessa descrição de locação de equipamentos e cessão de uso, e nos comentários adicionais, que aquilo que, no caso, a gente não veria lendo só o histórico, que no caso é a liberação do acordo de sistemas sonoros, a conta contábil mais adequada para esse lançamento seria uma conta de comunicação e telecomunicação. Então, com isso, a gente vai entrar em contato com a área que fez esse lançamento, para daí essa área poder fazer a transferência para a combinação correta. A Monique vai falar um pouco sobre o exemplo do CAPEX, né? Acho que, antes de falar sobre isso, talvez uma das questões que a gente precisa comentar é que, durante esse processo de desenvolvimento, a gente também desenvolveu um novo relatório, que é o que a gente chama de super razão. Por que super razão? Porque ele pega todos os lançamentos que a gente tem diariamente e ele traz várias informações adicionais. Então, ele vai trazer número da ordem de compra, vai trazer quem que solicitou a ordem de compra, quem foi o comprador, traz várias informações que nos ajudam a fazer algumas análises e também, com essas informações de nome das pessoas, a gente consegue questioná-los e também fazer a solicitação de reclassificações e tudo mais, né?
E aí, no nosso caso, na gestão de ativos, a gente precisa também de informações, onde o equipamento está instalado, porque dependendo de onde ele está instalado, ele é considerado um ativo imobilizado ou ele não é considerado um ativo imobilizado. Então, a gente precisa de muito mais dados, que antes eu tinha que chegar até a pessoa que fez a compra, e isso entrando em sistemas completamente diferentes para questioná-la. E aí sim conseguir ter uma tratativa adequada, né? Então, com base em todas essas informações, a IA ela vai pegar e vai olhar e vai fazer essa análise. Então, esse aqui é um exemplo que caiu numa conta de despesa de material de reposição e consumo, e é uma câmera de vídeo para sistema de segurança. Ela já sabe que lá na base do manual de controle patrimonial, a gente tem uma lista de itens que é do sistema de circuito fechado de televisão, que consta a câmera. Mas câmera também é um equipamento móvel de alta durabilidade, custa mais de R$ 1.200, e aí ela também considera que esse equipamento pode ser um equipamento geral, que são as coisas não da operação, né? Então, a IA, ela analisa, e aí quando a gente está falando de TUC, né, que o tipo de unidade de cadastro, é exatamente essa classificação que eu fiz. Onde que esse item se enquadra? Ela não diz só isso é ativo ou não. Ela já sugere para a gente a possibilidade de enquadramento dele, para a gente até validar a informação com o usuário, né? Então, aqui tem a descrição de uma câmera, e aí eu vou... ela está dizendo que essa câmera, o 520, é essa parte do sistema de vigilância eletrônica e a 230 é de equipamentos gerais. Então, ela já me sugeriu isso, ela classificou que esse item é um ativo, e aí por que ela classifica, né? Ela está falando que é um sistema para segurança, é um equipamento de fotografia. Aqui ela trouxe a TUC 230, porque naturalmente é fácil a gente pensar que ela é um equipamento geral por conta das características de mobilidade. E aí ela também fala dessa questão da mobilidade fácil remoção. E o critério de vida útil, porque a gente precisa ter vida útil superior a 1 ano para considerar um ativo imobilizado. Então, com base nisso, ela considera que é um ativo imobilizado. Feito isso, a gente então precisa entrar em contato com a área e pedir que eles façam reclassificações para as contas de imobilizados de forma adequada, né? Então, nesse fluxo, a IA ela nos deu um ganho de tempo de análise ali muito bom, porque a gente precisaria gerar todo o razão. Às vezes, dependendo da empresa que a gente estivesse tratando, leva mais de 1 hora para gerar um razão. Isso no auge do fechamento, quando tudo está acontecendo ali nos últimos dias do mês, leva mais de 1 hora para gerar um razão. Aí eu tenho que fazer todos os filtros, olhar. Aí eu vou no outro sistema, vejo quem fez a ordem de compra, quem foi o comprador, quem foi o solicitante. Entre em contato com essas pessoas. Hoje eu tenho tudo isso numa tela só, que foi o que a gente conseguiu implantar no final do ano. E aí, com base nessas informações, né, em julho de 2025, a gente conseguiu colocar todas as nossas empresas para serem analisadas pela IA. A gente começou analisando algumas empresas, as maiores, por conta da quantidade de lançamento, e até para a gente ir testando e ver se estava trazendo todas as informações que a gente precisava. Então, em julho de 2025, a gente conseguiu colocar a análise para todas as empresas, e em dezembro a gente conseguiu. Antes a gente exportava esse relatório no Excel, e era sempre o cientista de dados que nos repassava, então a gente ficou preso a ele. E aí, em dezembro, a gente colocou em funcionamento uma tela onde a gente olha para os resultados da IA, e aqui a gente trouxe só um pedaço do que é, né? Porque a gente tem muitas colunas, a gente tem muito mais informações que nos ajudam a validar esses resultados. E aí a gente olha para ela, classifica, vê se ela acertou, se ela errou, e aí a gente vai fazer as tratativas, né? Então, a gente teve, durante 2025, a gente teve uma média de 206 lançamentos por mês, quando a gente está falando de itens que eram considerados CAPEX, que eram considerado investimento. E aí a média de 15 mil lançamentos mês ali analisados no OPEX. Lembrando que os 206 estão dentro dos 15 mil, porque quando a gente está falando de CAPEX, a gente está falando daquele CAPEX que está registrado nas contas de despesa e que a gente consegue registrar como um ativo imobilizado.
A assertividade em relação à classificação como ativo é de 81, quase 82%, foi de quase 82% no início do ano, em 2025, e 87,23% para a parte de OPEX. Essa assertividade, ela flutuou bastante, porque no meio do caminho a gente trocou o método de análise. Então, primeiro trocou o método de análise em relação ao time de análises, e depois, mais tarde, foi trocado a forma como ela analisava para a gente, e realmente para aumentar um pouco a assertividade. Então, a gente pegou ainda a assertividade menor lá do início do ano e está contemplando isso. E a diferença entre os dois também, porque a gente tem mais especificidades para classificar ou não um ativo imobilizado. Então, como a base é muito grande, ela ainda está aprendendo muito como classificar. Então, ela acaba, algumas vezes, tendo uma dificuldade, porque às vezes é só um item que muda que vai fazer toda a diferença na classificação, né? E o nosso custo de execução aí foi mais ou menos de R$ 145 por mês para rodar esses dados. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios, tá? A gente teve com isso uma validação de cerca de 90% dos lançamentos de custos e despesas da companhia. Então, é muita coisa se a gente parar para pensar na quantidade de informação que a gente acaba recebendo. A gente até brincou com esse segundo item aqui, né? Que a gente ia falar, gente, onde a gente tinha 10 pessoas, agora a gente só tem 3 aí, foi maravilhoso. Mas não, isso não aconteceu, tá? Mas no que ela trouxe, né? Ela trouxe um processo analítico muito mais ágil, muito mais eficiente, né? É aquela questão de vamos gastar hora com aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vai trazer, vamos dizer assim, erros, vai trazer evolução para a gente enquanto contabilidade. Ademais, os lançamentos estão em conformidade legal e adequação com os manuais da ANEEL, que foi o que a Monique comentou no começo da apresentação, e, consequentemente, a gente teve uma identificação mais rápida referente a investimentos registrados em despesas da companhia. Então, a gente teve muito benefício, e a expectativa, visto do que o Jorge falou, né, que a gente ainda vai ter um upgrade desse projeto, né, mais para frente é que a gente traga muito mais para os próximos anos. Acho que só para complementar, né, quando o Jorge falou sobre as reuniões diárias, não eram reuniões diárias rápidas. A gente ficava ali 1 hora de reunião todos os dias e, às vezes, terminava a reunião, alguém lembrava alguma coisa, já chamava e, às vezes, tinha dia que a gente passava o dia inteiro em função do projeto para conseguir desenvolver ele, né? E a questão a gente, com tudo isso, a gente evita, né, riscos regulatórios, riscos fiscais, porque a gente está diminuindo as probabilidades de erro e, então, a gente está diminuindo a nossa exposição a alguma fiscalização. Acredito que é isso. A gente queria agradecer o convite, né? Que é engraçado, contabilidade vir falar em um lugar cheio de coisa de IA e tecnologia. Eu não sei se ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer uma pergunta. Jesus, a gente se coloca à disposição. Não sei se tem tempo. Tem? Tá. Vai passar? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Sou Cláudio Neves. Então, eu queria saber sobre a auditoria do Razão. A gente tem uma regra no automático, no manual e na importação externa. Então, como é que é feito ou já foi pensado em relação ao ajuste do Razão dentro da auditoria do Razão? Conseguiram ver alguma coisa sobre isso? Tu diz assim, depois que sai o resultado da IA, o cheque que a gente acaba fazendo em cima disso? Isso, da auditoria do Razão. Quando você tem a razão débito e crédito, eu preciso saber o ajuste do erro para a razão ser 100%. Isso até é um dos pontos que a gente acabou colocando na IA também, porque como a gente comentou, ela acaba trazendo a recomendação, mas obviamente, muitas vezes a gente faz uma revisão daquilo que está incorreto, principalmente. A gente acaba entrando em contato com as áreas responsáveis por esse lançamento, né? E com isso, consequentemente, depois que a área faz o ajuste, a IA também passa e verifica essa questão de saiu daquela conta que estava errada e foi para a conta que estava correta.
Desculpa, eu não ouvi. É porque o ajuste é manual, né? Esse ajuste, ele acaba sendo manual, exatamente. Nada. Mais alguém? Acho. Opa, peraí. Desconectou aqui. Aí. A gente está te ouvindo. Tá Aí, baixinho, foi. mas a gente te ouve. Agora dá pra ouvir? Tá. Parabéns pelo projeto, tá? Obrigada. Eu tenho duas questões ali que eu queria tirar com vocês, que eu fiquei curioso ali. Vocês tiveram problema na extração dos dados, tipo assim, automatizar essa extração? Tipo, cada área tem talvez um relatório, uma razão diferente ali, uma parte mobilizada, né? Como é que foi tratar isso e como é que foi feita essa automação da extração, né? Ou a gente sempre tem insumos para poder fazer análise? O razão é o mesmo. Aí foi o que eu comentei, né? A gente percebeu que o razão da forma como a gente usa no dia a dia não supria todas as nossas necessidades em relação ao que a gente precisava analisar. Então a gente foi desenvolvendo, e aí foi de forma conjunta, né, nos dois núcleos, a gente foi olhando para todas as possibilidades que a gente tinha dentro dos nossos sistemas e vendo o que a gente tinha de informação que seria capaz de trazer para essa nova extração, que é o que a gente chamou de super razão. Então a gente foi batendo, olha, a minha área precisa de X, Y, Z, aqui precisa de A, B e C. E aí a gente juntou tudo isso no item único. Então quando ele passa pela análise, ele passa uma vez pela análise, mas aí faz duas análises diferentes, porque aí a saída disso, ela é diferenciada, porque eu só preciso olhar se o item que está lá tem possibilidade de ser um imobilizado. E não se ele está numa conta de serviços e ele era uma conta de peças, algo nesse sentido. Mas a base é a mesma. Talvez eu possa complementar que na fase de desenvolvimento, enquanto elas estavam descobrindo tudo isso, ainda era muito manual. O cientista de dados ia lá, fazia um select no banco de dados, pegava o dado e conseguia montar tudo isso. A partir do momento que isso começa a se estabilizar, aí é onde a gente entrou com a engenharia de dados e começa a automatizar isso. Mas não começa automatizando do início. Por quê? Porque isso muda muito. Elas foram descobrindo as coisas no decorrer. Então, é muito importante deixar isso liberado, porque o cientista consiga fazer e ter acesso às bases para enriquecer isso, e não colocar todo o peso da automação. Porque se você coloca TI depois para automatizar, mexe um campo. Poxa, uma semana. Elas não podiam esperar uma semana para incluir um campo novo. Então, isso é uma estratégia muito boa de condução para esse tipo de problema. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, parabéns pelo projeto. Eu acho que a área contábil fiscal é uma das áreas que mais tem possibilidade de automação com IA, né? E eu tenho 3 perguntas, na verdade. 2 mais técnicas e uma mais de indicador mesmo. Como que vocês armazenaram esses dados, se vocês utilizaram RAG ou um banco estrutural tradicional mesmo? A segunda pergunta é como que vocês acabam fazendo o ciclo de treinamento desse algoritmo, se é algo diário, como que vocês retroalimentam os parâmetros, porque a contabilidade, a lei muda toda hora, então tem muita coisa que tem que ficar treinando, né? E o próprio refinamento também do algoritmo, né? E a terceira pergunta para as meninas, você mostrou ali a eficiência e a acurácia do algoritmo, 87%, né? O erro humano, era melhor essa acurácia? Ou era menor, ou era maior? Sabem dizer? Porque existia erro humano também, né? Era maior, menor? Eu posso dar um chute aqui de que talvez não era possível analisar todas as linhas. E aí é onde é que a margem de erro aumenta, né? Então a IA consegue analisar todas as linhas e aí você diminui o risco. Agora realmente percentual não sei dizer. Meu Deus. Olha, a gente não chegava a apurar a questão da parte do erro humano, né? A gente não tá ali para se julgar, né, gente? A gente tá ali para vamos trabalhar, vamos achar um negócio aqui, né? Mas eu acredito que com a IA, acho que a acurácia acaba sendo muito maior. Não, sem porque dúvidas. ela acaba verificando coisas, como a gente comentou, né? Cada pessoa tem a sua empresinha, temos 233 empresas. Então, imagina, às vezes a gente tem que analisar 5 ou 6 empresas num dia.
para entregar, porque o cronograma ele é muito apertadinho, né? A gente acaba trabalhando em 7 dias, todas essas empresas, para entregar no mês mesmo. Então, eu com certeza imagino, com a IA, a eficiência está muito maior, né? Sim, além de ter nos dado o ganho de tempo para a gente olhar para aquele resultado de fato, né? Porque antes a gente tinha que estruturar essa análise para depois fazer. E aí a questão do olho cansado, a correria, com certeza vai acabar passando. E agora não, ela analisa todos os lançamentos. Que isso foi algo que a gente certificou nesse desenvolvimento, de que todos os lançamentos estavam vindo nesse super razão que a gente fez, para a gente não ter o risco de deixar alguma coisa de fora. Então, assim, em percentuais, o quanto isso melhorou, a gente não consegue dizer, mas sem dúvida melhorou bastante, porque coisas que a gente não via antes, que a gente passou a olhar. O próprio caso que eu comentei, era difícil não ter um mês que o time de análises olhava uma outra conta que não tinha nada a ver com as contas que a gente estava olhando, dizia, olha, caiu isso aqui, será que não é ativo imobilizado? Então a gente deixava de olhar muitas coisas. Hoje a gente consegue olhar muito mais, porque a gente tem uma ferramenta que nos dá essa informação de forma muito mais rápida também. E sobre as questões técnicas, né? Foi sim utilizando exclusivamente RAG e da forma mais simples possível e que o cientista melhor dominasse. Então, o cientista ele dominava fazer todo o treinamento e organizar em JSON no notebook dele, simplificar o mais fácil para isso. Depois de tudo muito evoluído, aí a gente foi, poxa, onde que a gente vai armazenar? No banco estrutural. Aonde, é claro, né, o cientista tinha que colocar todo os embeddings dele, todo o trabalho do RAG ali, então ele conhecia isso e ele fez com tecnologias. Aí a gente viabilizou na AWS, né, alguns bancos ali que ele pudesse, o Postgre, por exemplo, que ele pudesse começar a trabalhar disso de uma maneira mais fácil. Mas todo o treinamento ficou por decisão do cientista e por autonomia do cientista, que fez toda a diferença. Então a gente não burocratizou esse trabalho. E aí ele conseguiu realmente trabalhar. Agora que está tudo pronto, agora a gente vai para a arquitetura de colocar isso num banco centralizado, de maneira automatizada, as pipelines automatizadas. Mas no início, a melhor ferramenta é a ferramenta que a pessoa conhece. Então a gente deixou o cientista livre para poder trabalhar nisso. O próprio cientista alimentava a base. Ele mesmo fazia o treinamento do RAG e incluía em JSONs mesmo ali, no próximo prompt, no próximo contexto, ele passava as novas instruções e foi salvando isso em JSON mesmo, dentro do notebook dele. Até que depois isso se tornou uma base muito grande e aí a gente começou a automatizar e tudo mais. Mas no começo, o simples mesmo, salvando em JSON. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Victor. Tenho uma dúvida a respeito de como vocês conseguiram fazer a vinculação dos dados, né? Porque muitas vezes o lançamento contábil ele não é vinculado a um comprovante fiscal, né? Às vezes acaba tendo uma despesa com algum outro tipo de comprovante, não necessariamente tendo a inclusão no sistema fiscal. Eu queria saber qual foi o desafio da implementação dessa IA para fazer esse vínculo entre essas duas informações. E como é que foi todo o processo até ter uma informação relevante no retorno dos relatórios, né, que vocês acabam concluindo no final do processo? É que eu estou pensando, assim, porque assim, ó, como que funciona, né? A Engie, né, a empresa Engie, ela é muito grande. Então, a gente tem muito subdividido. Tem a área específica do tributário, tem a área específica do financeiro, tem a área específica do contábil, né? Porque muitas vezes a gente chega na empresa, tá todo mundo junto, todo mundo misturado. Então, como eu comentei, a gente possui um cronograma, né? E esse cronograma, ele é escalado. Então, por exemplo, esses sistemas onde tem a parte de input de documentos fiscais, eles sempre acabam fechando antes de fato, a gente fechar um módulo contábil. Então, como eu comentei, que a gente tem um sistema que, quando ele fecha especificadamente, dá o start da IA, que significa que não irá entrar mais nenhum documento, nenhum lançamento. Então, é assim que funciona. A gente faz essa escadinha de cronograma para que chegue lá no final, a gente tenha certeza que tanto a gente, quanto contabilidade,
quanto a IA, a gente está analisando todos os lançamentos daquela competência. Dos desafios, nossa... Eu acho que o principal talvez tenha sido a gente chegar num razão que servisse para as duas equipes, assim. Sim. E como eu falei, a gente é um setor regulado, então tem muita regra. E aí colocar todas essas regras de negócio ali também foi um desafio muito grande, porque às vezes a gente tem aqui X coisas para colocar que a gente... Mas aí daqui a pouco surgiu um caso totalmente aleatório e que a gente pensou, nossa, isso aqui podia ser uma regra também. Então, acho que o desafio, pelo menos da minha visão, seriam esses dois os principais desafios. Assim, chegar num razão único que servisse para os dois, porque a gente estava acabando, a gente fazia coisas diferentes. E no fim das contas, se eu valido algo e dizendo que aquilo não tem possibilidade de ser um ativo mobilizado, mas ele está na conta errada, eles têm que dizer que isso está na conta errada. Então, não poderia ser documentos diferentes. Então, conciliar isso, acho que foi a parte mais difícil assim, do projeto. Talvez para compartilhar tecnicamente, né, depois que você consegue entender essas junções, por mais que estão em sistemas diferentes, bases de dados diferentes, você faz isso tudo depois com tratamento de dados. Ingere tudo isso, transforma e normaliza para que depois isso seja analisado. Né? Então, você faz na área de dados mesmo, você não corrige isso lá no sistema. Traz o dado como ele está, corrige e transforma com todas as regras identificadas e trata e deixa pronto. Boa tarde, meninas, tudo bem? Sou o William, parabéns pelo projeto. Obrigado, eu acho que despertou em todo mundo várias dúvidas sobre o processo, porque eu acho que existe uma gama muito grande para ser explorada ainda. A minha pergunta é se vocês foram um pouco mais além nesse projeto na parte de PDCA do processo, né? De como vocês... Porque tem duas formas de tratar. É o cadastro já utilizado, então aqueles que já foi feito, e os novos cadastros. Quais foram as ações de vocês que tomaram, para que novos cadastros errados não serão realizados nas contas contábeis? É difícil essa parte, né? As pessoas, elas são muito criativas quando a gente está falando de lançamento contábil. Mas uma das coisas que a gente vive fazendo é treinamento contábil. A gente vai até as usinas e fala exatamente sobre isso. A gente fala sobre normas, a gente tenta orientar aquela pessoa que está lá na ponta fazendo esse lançamento a vamos lançar adequadamente? E o que a gente começou a trazer nesse treinamento contábil? Slides específicos falando exatamente sobre o resultado da IA. E a gente acaba trazendo, pessoal, se vocês lá na pontinha, lá no início do processo, vocês não lançarem adequado, olha como é que ela traz pra gente. Então, olha todo o retrabalho, porque não vai ser a gente que vai ter que fazer essa transferência, não é o meu papel. É tu que vai lá e vai fazer essa transferência. Então, é tu que vai ter esse retrabalho. Então, eu acho que o que mais nos ajuda, além da IA, né, é exatamente isso. A gente levar esse treinamento, mas... Novamente, todo mundo é humano, contabilidade, fiscal, etc. É um assunto que não é todo mundo que gosta, né? A gente gosta, que a gente é tudo meio doido aqui, no caso, né? Então, às vezes é muito complexo a gente passar para a pessoa o que é o correto e o que não é. Mas eu acho que é só assim que a gente vai conseguir fazer com que os novos lançamentos venham o mais adequado possível. Acho que é importante lembrar também que quando a gente está falando, a gente está na contabilidade lidando com pessoas que nunca viram contabilidade na vida, que não entendem de contabilidade. A gente está lidando com pessoas, principalmente nas usinas, existe uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, a pessoa está começando a aprender o processo, daí ela sai e vai fazer outra coisa, daí entra uma pessoa nova. Então, isso é muito difícil para a gente também. Mas, e aí eu vou falar em relação à parte de ativos imobilizados, né? Eu tenho visto uma decrescente nessas classificações incorretas. Por quê? Porque a gente usa o bolso. Aí a gente fala, se você não classificar isso de forma correta, isso vai afetar seu OPEX. E falou em afetar o OPEX, as pessoas se desesperam. Então, a gente tem que usar esses artifícios, assim. Mas, de fato, a IA impedir esses lançamentos, a gente ainda não chegou lá, mas é uma pretensão.
E aí é onde que, construindo um agente especialista, ou seja, agora a gente tem um agente que sabe responder isso, agora a gente consegue viabilizar e entregar isso, por exemplo, lá para a área fim, para que ela possa perguntar antes de fazer o lançamento, ou que a gente consiga interceptar, que é mais difícil o lançamento, e tentar sugerir algo, né? Mas agora viabiliza, nós temos um IA que sabe fazer isso, né? Até a gente não construir isso, não teria como fazer. Então agora, provavelmente, próximos passos vão ser evoluir e fazer isso chegar na ponta. Boa tarde. Parabéns pelo projeto, muito bacana. Eu fui de controladoria há muitos anos, hoje trabalho com dados, então acho que eu sei exatamente assim, o que vocês passam e o que vocês estão fazendo agora, né? E eu tenho algumas perguntas aqui. Eu queria saber, vocês usaram alguma ferramenta para orquestrar todo o processo, como um N8N, um Make da vida, e quais LLMs vocês usaram exatamente para isso, né? Eu também queria saber se a base de conhecimento das IAs, vocês pegaram base zero e só colocaram os manuais contábeis, ou não, vocês pegaram a base de conhecimento geral e somaram os manuais contábeis, né? E a última, sobre aquele percentual de acerto que vocês mostraram, é o percentual de acerto dos lançamentos que vocês descobriram, ou é o quanto a IA acertou? Quanto a IA acertou. Ah, tá. Então vocês depois conferiram manualmente o que ela fez para saber Sim. quanto ela acertou. Porque daí a gente precisa agir no próximo passo, que é pedir as reclassificações. Então, antes de pedir a reclassificação, eu preciso olhar e dizer, isso aqui de fato ela acertou, eu vou pedir reclassificação. Ou isso aqui ela errou e eu não preciso fazer nada. Então, a gente precisa voltar nesse resultado para dar continuidade no processo, né? Entendi, beleza. Aí sobre as duas primeiras... Tá, as questões técnicas. Isso. A gente utiliza a AWS e por base a gente usou o Bedrock. E o Bedrock ele permitiu que nós testássemos várias LLMs. Então, pensa que essa ideia começou em 2023, muitas das LLMs que temos hoje não tinham ainda, né? Então, ela foi, o cientista, e conforme elas foram evoluindo, também foi fazendo o teste AB para saber qual LLM respondia melhor àquela situação. Então, atualmente, a gente está usando o Sonnet, que é da Anthropic, que é o que melhor está resolvendo, e isso, se não me engano, mudou nos últimos 6 meses, eu acho que foi uma última atualização que foi feita, assim. Mas então foram usadas diferentes, porque foram 2 anos de projeto, nesses 2 anos o cientista trabalhou também em teste AB com essas... E aí isso ficou mais responsabilidade dele, né? Ele pegava uma quantidade de dados, executava, elas validavam, pegava o outro, tinha um percentual melhor, e assim ele foi conduzindo. Sobre o treinamento, eu acho que você vai conseguir responder melhor que eu de pegar todo o manual contábil, porque daí também todo o contexto da IA, do RAG, é o manual contábil da ANEEL e todo o conhecimento, inclusive, de lançamentos antigos. Exato. Acho que isso tu consegue explicar melhor que eu. Isso, o que acabou sendo pego, né, no caso, foi, de fato, os 2 manuais, mas ainda para a parte de operacional, foi utilizado históricos, né, passado, a gente acaba... recomendando e pedindo transferência contábil. E também a gente possui, dentro da Engie, um manual próprio de contabilidade. E dentro desse manual, tem indicativos, tem orientações nas contas. Então, isso acabou sendo utilizado também para alimentar ela. Para exatamente não atender somente a ANEEL, atender o cenário total que a Engie precisa atender, no caso. Acho que só... Eu acho que as primeiras análises da IA já foi utilizado histórico. Foram utilizados lançamentos contábeis corretos para treinar a IA. Olha, esse lançamento dessa forma é um lançamento correto, esse não é correto, e o manual também. Então a gente não começou do zero, começou já com o histórico. E no nosso caso, né, a gente começou com o manual de controle patrimonial puro. Mas aí a gente entendeu que ele não estava surtindo muito efeito, porque a gente tem um pequeno delay na atualização do nosso manual. A última atualização dele foi de 2015, então muita coisa já deixou de existir daquele manual e muita coisa nova nem está lá aparecendo ainda. Então a gente utilizou também a nossa base, o nosso extrato de ativos para fazer essa atualização. E hoje a gente ainda tem mais um adicional. Porque, por exemplo, eu olho lá, tem um notebook. Eu sei que o notebook é imobilizado. Então, assim,
eu não preciso nem me preocupar com essa análise. Eu sei que depois eu vou seguir o resto do processo. Então, a gente começou a estruturar uma terceira base com todos esses itens que a gente está lá e crava que é um imobilizado. Porque daí a gente está retroalimentando ela com essa informação também. Não só com o nosso extrato original de ativos, porque é impossível que a gente faça atualização todos os meses do nosso extrato. E aí, mensalmente, a gente atualiza esses itens que a gente já cravou que são ativo imobilizado também. Eu acho que uma coisa importante é de que descobrir todas essas regras não se sabia no início. Fez parte de todo o processo. Então não tem como você prever, fazer a melhor base antes de começar a fazer. Você tem que começar o trabalho e você vai criando, construindo, entendendo isso no meio do caminho, né? E aí cada vez fica mais refinado, sabe? Então não tem como prever tudo no início. Começa com o que tem e que no meio do caminho as coisas aparecem. Acho que é uma última pergunta, né? Bom, aqui, gente. Primeiro de tudo, parabéns pelo projeto. Sempre muito bom ver a área de dados junto com uma área, né, que podendo atuar junto. E a minha pergunta vai justamente nessa direção. Queria entender hoje como é que está organizado, estruturada a área de dados e a alocação dos times, a estratégia que vocês usam para isso. E também conhecer um pouco mais como é que foi esse processo de seleção. Jorge, você comentou ali sobre 70 projetos, né? A gente sabe que o potencial de ROI é super importante na hora da seleção, mas quais outros critérios vocês também consideraram para chegar nessa seleção de 5 projetos, né? Então, queria entender um pouquinho mais como foi esse processo. Tá, legal. A área de TI, hoje na Engie nós somos 60 pessoas, mas temos muita terceirização. E pensando numa estrutura resumida, mas nós temos áreas, algumas áreas dentro da TI que são vinculadas diretamente àquela área de negócio. Então, você começa a criar uma afinidade e especialidades, né? Então, dentro desses nichos, dentro da TI, tem pessoas de aplicação, tem pessoas de dados também. Então, essa interação ela acontece dessa forma. E como que a gente escala isso com terceirização, né? Infelizmente a gente precisa terceirizar porque não dá para contratar tanta gente assim para fazer. Se eu não te responder depois, melhor tu me fala. E como que a gente fez a escolha? A gente fez simplesmente uma pesquisa, saiu, mandou e-mail para a empresa, e aí vem muitas coisas e como nem todo mundo precisa ou deve conhecer, vem ideias que às vezes você resolve só com o Copilot, vem ideias que são análises preditivas de números e tudo mais. Então, a gente fez uma primeira pré-seleção com cientistas de dados e pessoas que conheciam de LLM e viam potencial ali. Essa foi a primeira triagem. Depois dessa triagem, a gente faz uma análise que a gente chama de caso de negócio, onde você tenta calcular o retorno do investimento. E aí é previsibilidade, é mãe de Ná mesmo, né? Você tem que ali entender, claro, você consegue ter um cálculo, mas aí isso você já precisa trabalhar com a área de negócio, porque quem sabe o retorno mesmo, a TI não consegue. Então tem que ir lá, falar com as pessoas, olha, onde que você acha que isso aqui vai economizar tempo de pessoas, um lançamento contábil indevido vai gerar um custo, ou vai gerar, né, um correto vai gerar um benefício. Então você faz uma estimativa dentro do que elas conhecem e você consegue ter esse valor. Isso cai num ranking e você seleciona, ó, esses aqui são os que têm melhor valor, são melhor ativos, então a galera de negócio com a galera técnica vota ali praticamente e você consegue identificar. E aí você consegue gastar, isso tudo é muito rápido e barato, assim, é conversa, são reuniões, assim, você não precisa de muito trabalho, né? E aí depois você vai investir um pouco mais de esforço. Teve um caso, por exemplo, que era o que tinha maior valor, que ia dar mais resultado, mas a área não ia conseguir executar, porque elas trabalharam todos os dias com o cientista. Aí a gente perguntou, você vai conseguir trabalhar todo dia com o cientista? Não. Então, infelizmente, fica para o ano que vem o seu projeto e a gente vai tocar outro. Então, são vários fatores que te ajudam a identificar e a gente teve mais do que um sucesso, né? Alguns lá dentro que estão indo por esse caminho e projetos lá que foram selecionados estão começando agora. Mas aí você começa a fazer esse ciclo e está funcionando. Muito obrigada, pessoal. A gente se coloca à disposição para conversar depois também, se quiserem, tá? Obrigada. Obrigada.